Discipulado 1 a 1. Imagine que Deus desejava realizar uma grande obra, maior do que qualquer outra já realizada na história, o resgate e a salvação de toda a criação através da morte do seu Filho Jesus. Que plano grandioso! A vontade de Deus era de se fazer conhecido e manifestar o seu amor, oferecendo perdão e vida eterna ao homem pecador. Para isso Jesus veio, para buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19 verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Para realizar este plano, Jesus escolheu 12 homens, e caminhou com eles por quase 4 anos, permitindo que eles aprendessem tudo o que ele fazia, e ensinava através do seu exemplo. Ao final deste tempo, Jesus deu a eles o propósito de levar essa salvação a todas as pessoas da terra, utilizando o mesmo método que ele usara. Mateus capítulo 28 versos 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus poderia ter usado várias formas diferentes para cumprir sua missão, mas a maneira que ele escolheu foi o relacionamento profundo e abençoador que chamamos de discipulado. Temos aprendido que um dos versículos mais importantes da palavra de Deus para a igreja dos nossos dias está em 1 João capítulo 3 verso 16, que diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não existe melhor maneira de servirmos a Deus do que quando amamos e servimos o nosso próximo. Por a melhor coisa que podemos fazer enquanto discípulos de Jesus é abençoarmos nossos irmãos, servindo-os e ensinando-os a obedecer os mandamentos de Jesus. Nas próximas aulas vamos refletir sobre o discipulado como mandamento e como estratégia para alcançar a verdadeira maturidade na fé. O chamado para participar desta tarefa não é um dom especial para algumas pessoas, mas uma ordem para todos os cristãos colocarem em prática. Se você é um discípulo de Jesus, você foi chamado para participar deste grande movimento de amor e cuidado que é o discipulado 1 a 1. Que Deus abençoe você. Com carinho, Pastor Dionísio de Almeida. Aula 1. O que é o discipulado? Em primeiro lugar, vamos ver algumas definições que podem nos ajudar a compreender o que é o discipulado. Em seu livro A Formação de um Discípulo, Kate Phillips diz que o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz também no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem outros. Abilber e Vanildo Gomes definem discipulado de um modo bem parecido. Discipular é transmitir a vida de Jesus. É reproduzir essa vida em outras pessoas, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus ordenou. A definição usada por Davi Corfield ensina que o discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim reproduzirem. Todas essas definições nos ajudam bastante a entender o que é importante dentro do discipulado. Percebemos que o discipulado não se trata de um programa, uma série de módulos, um livro, um encontro semanal, nem é um novo sistema de culto nos lares. O discipulado é um relacionamento entranhável e profundo entre duas pessoas que caminham em transparência, cumplicidade e amor genuíno. Juntas elas buscam o estilo de vida de Jesus, uma vida de serviço, honra, cuidado e amor de um para com o outro. Neste relacionamento, o discipulador busca transferir a vida de Cristo para seu discípulo, guiando-o num caminho de constante crescimento e obediência à palavra de Deus, alcançando também outras pessoas. Resumindo, o discipulado é um relacionamento profundo entre duas pessoas que buscam viver o estilo de vida de Jesus e caminham juntas em constante crescimento e obediência à palavra de Deus, alcançando também outras pessoas. Qual o propósito de ouro do discipulado? Precisamos entender que a razão de estarmos aqui é só uma: glorificar a Deus. Lembre-se do que diz 1 Coríntios capítulo 10 versos 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Guarde isso profundamente no seu coração. A finalidade principal do discipulado é que Deus seja glorificado. Nós discipulamos por causa dele, em obediência a ele, para que ele seja conhecido. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Mateus capítulo 22 versos 37 e 38. O amor por Deus sempre deve preceder o nosso amor pelas pessoas, afinal, Ele é a fonte de todo amor verdadeiro. Amando a Deus em primeiro lugar, vamos conseguir colocar o restante do texto em prática. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus capítulo 22 verso 39. Se a sua preocupação maior for a participação em uma estratégia de discipulado, a vontade de ser acompanhado, mesmo o desejo de amar as pessoas, pare um pouco e reconsidere suas motivações. Essas coisas, ainda que sejam excelentes, não são o principal. A estratégia pode se tornar pesada, o relacionamento humano pode passar por desentendimentos e as pessoas que você tanto ama podem lhe virar as costas e não corresponderem às suas expectativas. Por isso, faça tudo para a glória de Deus, porque isso sim é imutável. Ame ao Senhor e nenhuma estratégia roubará o foco do seu coração. Aprenda a buscá-lo incessantemente e Ele irá curar os relacionamentos feridos. Ame a glória de Deus, e você amará as pessoas como Ele as ama. Na caminhada de discipulado, o primeiro compromisso que deve ser feito é com o Senhor. Devemos dizer: Senhor, é por tua causa que desejo discipular e ser discipulado, para que eu ame a tua glória a cada dia mais e cresça em obediência ao Senhor, e para ajudar outros a te conhecerem e também alcançarem este mesmo propósito. Jamais perca de foco que tudo o que fazemos deve ser feito com o coração totalmente voltado para Deus e para o louvor de sua glória. Efésios capítulo 1 versos 6, 12, 14. Afinal de contas, foi para isso que Ele nos criou. Isaías capítulo 43 verso 7. Qual a importância do discipulado? Há pelo menos 5 razões para que nós nos comprometamos a ver o discipulado como o principal trabalho de nossas vidas. 1. O amor de Deus é expresso em relacionamentos. O amor de Deus e seus propósitos para nós só podem ser comunicados por meio de uma relação pessoal e comprometida. João capítulo 1 verso 14. O ministério de Jesus mostra isso claramente. A Bíblia diz que o amor é conhecido quando entregamos a nossa vida pelos nossos irmãos, como Cristo fez conosco. 1 João capítulo 3 verso 16. 2. Fazer discípulos foi um mandamento dado por Jesus. Se você conhece a grande comissão que está Mateus capítulo 28 versos 18 ao 20, você sabe que o mandamento de Jesus não foi apenas espalhar uma mensagem, mas fazer discípulos dele. Portanto, fazer discípulos é uma questão de obediência. 3. Jesus escolheu o discipulado como sua estratégia principal. Para cumprir sua missão na terra, Jesus não construiu um templo, não foi para um seminário, não fundou uma denominação, nem se identificou com nenhum movimento religioso da época. Ele escolheu fazer discípulos. Se essa foi a melhor opção para o Senhor dos Senhores, por que não seria também para nós? 4. O discipulado gera muita qualidade. Fazendo discípulos não precisamos optar por quantidade ou qualidade, podemos alcançar as duas coisas. Muitas igrejas só pensam em fazer convertidos, uma multidão de bebês espirituais, que apenas vão à igreja aos domingos, mas ninguém sabe realmente como eles estão. No discipulado temos uma multidão de pessoas comprometidas com o reino que estão caminhando em vitória sobre o pecado e buscando viver como Jesus. 5. O discipulado gera muitos resultados. Qualquer discípulo verdadeiro de Jesus deseja profundamente que o maior número de pessoas venha conhecê-lo. É por isso que pregamos o Evangelho, para que o perdido seja alcançado. O discipulado é extremamente eficaz para o crescimento do reino de Deus, pois se trata de multiplicação de geração em geração. Kate Phillips mostra uma tabela comparando os resultados do evangelismo e o discipulado ao longo dos anos, diferença entre evangelização e discipulado. Obviamente esta tabela não leva em conta os possíveis frutos de cada pessoa alcançada pelo evangelista, mas o faz com o discipulador. Esta tabela é apenas um exemplo de como o discipulado intencional com apenas pode garantir, no longo prazo, uma grande colheita de almas para Jesus. É um trabalho que parece menor, mas com resultados mais tangíveis. Por outro lado, simplesmente evangelizar sem discipular, infelizmente não oferece a oportunidade de levar os novos convertidos a um crescimento constante. No entanto, não queremos desqualificar o trabalho de um evangelista dedicado, apenas mostrar que o discipulado pode garantir frutos abundantes e frutos que permaneçam. João capítulo 15 verso 16. A essência do discipulado 1 a 1. Como já vimos anteriormente, o discipulado não é um programa,
Nem deve ser confundido com uma série de estudo de lições bíblicas, muito menos uma estratégia de controle da vida das pessoas. Ser discípulo é muito mais do que ser um mero aprendiz temporário. A essência do discipulado é um relacionamento profundo e transparente cujo objetivo é nos fazer mais parecidos com Jesus. Romanos capítulo 8 verso 29. Nesta caminhada você jamais deve se esquecer que no discipulado deve haver uma caminhada diária, uma amizade, um relacionamento profundo. Se isso se perder, o que deveria ser gostoso, prazeroso e eficaz se tornará pesado e infrutífero. Quem é o discípulo? Entendemos que todo aquele que nasceu de novo é um discípulo de Jesus, ou melhor, deve ser. É comum hoje em dia vermos multidões presentes nas igrejas e grandes ajuntamentos, mas que não se comprometem com o estilo de vida de Jesus. Elas só querem as bênçãos de Deus, mas não se preocupam com o reino de Deus. O estilo de vida de Jesus é o autossacrifício em prol do outro. É a prática de 1 João capítulo 3 verso 16, dar a vida pelos nossos irmãos. Todos os que receberam a salvação são chamados a serem imitadores de Cristo e viverem como ele viveu. Vamos ver 5 características que Jesus nos dá sobre um discípulo. Primeiro, o discípulo vive para agradar ao Mestre. Ele vive o estilo de vida da cruz. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14 versos 26 e 27. Segundo, o discípulo busca ser como seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo, como o seu senhor. Mateus capítulo 10 verso 25. Terceiro, o discípulo permanece firme na palavra de Jesus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8 versos 31 e 32. Quarto, o discípulo ama o próximo com o mesmo amor do mestre. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13 versos 34 e 35. Quinto, o discípulo tem uma vida de frutificação espiritual. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João capítulo 15 verso 8. Quem é o discipulador? Da mesma forma, entendemos que todo crente nascido de novo, também foi chamado para ser um discipulador, uma vez que a grande comissão é para todos os crentes. Perceba que ninguém precisa de um dom ou chamado específico para fazer discípulos, apenas a disposição de abençoar outra pessoa com o seu tempo, sua amizade e cuidado. O Espírito Santo se encarregará do resto. O discipulador não é simplesmente um professor. Ele é alguém que, além de informar, também coopera na formação espiritual do seu discípulo, tornando-se modelo para ele. Joyce Tema afirma que o processo de discipulado requer o desenvolvimento de um relacionamento de confiança, de exemplo, de revelação do nosso coração e da nossa fé ao discípulo que, por sua vez, deve imitar o padrão de fé do seu mestre. Mas devemos sempre lembrar que nenhum discipulador é modelo de perfeição, mas sim um modelo de transformação, mostrando que ele também está num processo, que a cada dia subirá um degrau em direção ao caráter de Cristo. Foi isso que Paulo quis demonstrar em Filipenses capítulo 3 verso 12. Quando disse não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Fazendo discípulos para Jesus. Joyce Tema acredita que discipular é reproduzir a si mesmo e sua fé na vida de outros. Mas precisamos notar algo essencial: o Senhor Jesus exige que façamos discípulos dele, e não nossos. Isso é de extrema importância. Um grande exemplo que temos nas Escrituras é João Batista. Quando ele foi questionado pelos sacerdotes judeus ser o Cristo, ele disse: eu não sou o Cristo. João capítulo 1 verso 20. Mais tarde, quando Jesus apareceu, João apontou para ele dizendo: este sim é o Cordeiro. Ele é o Salvador do mundo. E 2 dos seus discípulos, ouvindo isso, o deixaram e seguiram a Jesus. João capítulo 1 versos 35 ao 37. Que grande exemplo! Devemos levar os nossos discípulos a seguirem e dependerem cada vez mais do próprio Jesus.
O discipulador maduro deve deixar muito claro que ele mesmo não é o salvador do seu discípulo, só Jesus o é. A dependência emocional doentia jamais deve existir no discipulado. Como discipulador, não caia no engano de que você deverá resolver os problemas de seu discípulo. Apenas busquem juntos a Deus por uma resposta, que com certeza virá. Modelos bíblicos de discipulado. O discipulado não era uma ideia nova no período do Novo Testamento, mas foi um conceito bem estabelecido no mundo grego vários séculos antes de Cristo. Inclusive no Antigo Testamento, vemos vários exemplos benéficos, e outros nem tanto, deste tipo de relacionamento. Moisés e os líderes de grupos pequenos. Êxodo capítulo 18 do versos 13 ao 27. Moisés e Josué. Êxodo capítulo 17 do versos 8 ao 10. Elias e Eliseu. 1 Reis capítulo 19 verso 19. Jeremias e seus discípulos. Jeremias capítulo 36 do verso 6 ao 8. Já no Novo Testamento temos Jesus e os 12. Marcos capítulo 3 do verso 13 ao 15. Discipulado de Barnabé com Saulo e João. Marcos. Atos capítulo 9 do verso 26 ao 30. Discipulado de Paulo com Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2 verso 15. Discipulado de Timóteo com outros. 2 Timóteo capítulo 2 verso 2. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs, fazendo o que Jesus nos ensinou.